Eu digo que Emaús é a primeira parada do caminho errado, porque ela nos ilude, dizendo que estamos perto, embora não estejamos no lugar certo. Onde você está? Você está em Jerusalém? Não, mas é pertinho, é 11 quilômetros. Você está vivendo de acordo com a palavra? Não, mas eu estou quase, só algumas coisas aqui, algumas coisas ali. E essa pessoa, como é que é esse relacionamento que você está começando? É alguém de Deus? É uma pessoa de Deus? Não é bem não, mas é pertinho. Emaús é o perto, mas não deixa de ser caminho errado. E eu não sei quanto a você, mas eu peço ao Espírito Santo, me ajuda a não andar perto, mas estando num caminho errado. Eu quero andar no caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles começaram a se afastar. Eu não creio que eles começaram a se afastar por dolo, por maldade. Nós vamos ali para fazer coisas erradas. Não, nem a parábola do filho pródigo diz que ele se afastou da casa do seu pai, falando: pai, me dá sua herança, que eu vou ali gastar tudo com prostituição, com coisas ilícitas, com amizades erradas. Não, ele pediu a sua herança e tomou um caminho, mas depois a gente sabe no que deu. Só que aqui, olha o que diz o verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus maravilhoso que se aproxima de nós nos nossos dias de frustração. Jesus maravilhoso que se aproxima de nós quando estamos tomando uma decisão errada, dando um primeiro passo num caminho errado, por uma grande frustração. Talvez nesses dias difíceis, o seu coração começou a ser tentado a viver perto, mas não no lugar certo, a viver no quase, mas não naquilo que a vontade de Deus é para você. E aí Jesus nessa noite aparece para nós, começa a se aproximar, falando: eu quero te resgatar, eu te quero em Jerusalém, ainda tem uma porção nova do meu Espírito para você. Você ainda não viu o final da história. A sua decepção de Jerusalém não é o ponto final. Eu vou ressurgir, eu vou surgir de novo nessa situação. Aleluia, aleluia. O próprio Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa expressão me chamou a atenção. Olhos impedidos de o reconhecer. Mas você que conhece a passagem, sabe que mesmo assim eles continuaram andando com Jesus. Mesmo assim eles continuaram caminhando, ouvindo Jesus expor as Escrituras, falando do que estava no seu coração. Isso nos mostra que a revelação é fruto de uma caminhada. À medida em que nós andamos com Jesus, nossos olhos vão sendo abertos, não só para a salvação, mas para novas verdades, para um novo nível de maturidade, para uma nova profundidade da palavra. Eu quero andar com Jesus, para que os meus olhos sejam abertos a cada dia mais, para que eu conheça a palavra, não só um capítulo, não só um salmo, mas que a palavra tenha vida em mim. Eu quero ter os meus olhos espirituais abertos a cada leitura, a cada exposição da palavra, a cada oração, a cada experiência de vida. Eles começam a caminhar, impedidos de entender tudo, chateados, mas Jesus se aproxima. Você sabe, você que já leu o texto, que eles só vão perceber que é Jesus quando eles chegam em Emaús e estão dentro de uma casa. Que lição preciosa! Quando você percebe que Jesus está contigo, não é que ele chegou naquela hora, ele já vinha caminhando do seu lado há muito tempo, mas aquela hora é a hora que a dureza do coração esmorece, e a gente percebe que desde antes da fundação do mundo, ele já sonhava e já pensava em nós. Eles começam a andar com Jesus. E olha o que eles dizem no verso 17, aliás, olha o que diz o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Uma pergunta que faz a gente parar. Uma voz que faz a gente refletir. É a voz do Senhor.
É ainda que entristecido, mas uma frase, um verso, uma música, algo. Você sabe quando Deus está falando com você. Talvez você não tenha aquela forte, aquele queimar, aquela alegria, mas mesmo na tristeza, você sabe que a voz de Deus te faz parar, te faz refletir. É isso mesmo que você quer. Ainda que aquela voz incomode, e incomode a nossa carne, não, mas eu quero ir para cá, mas aquela voz, ela entra no nosso interior. A palavra diz que eles ouvem a pergunta: o que vos preocupa? E do que vocês falam? E eles então param. O que preocupa o seu coração? Meu irmão, minha irmã, o que preocupa o seu coração? Jesus tinha vencido a morte, estava do lado deles, tinha cumprido, tinha dito: está consumado. Estava tudo pronto, tudo vencido. Mas eles ainda estavam aflitos. E ele chega. Ele não chega falando: olha, eu já venci. Não, ele fala primeiro: o que preocupa o teu coração? Porque eu quero que você coloque isso diante de mim. Você tem falado nesses dias daquilo que te preocupa para o Senhor? Ou você só tem falado para si? Só tem falado para um amigo? Só tem falado diante da televisão, diante de uma notícia de jornal? Você tem falado para o Senhor aquilo que preocupa o seu coração? E aquilo que você tem falado com um companheiro de caminhada? Eles conversavam entre si, mas agora era hora de verticalizar, de falar para o Senhor. Isso se chama oração. Como é poderosa a oração! Deus nos chama para a oração, Deus nos convida para a oração. Jesus já sabia o que eles estavam falando, Jesus conhecia tudo, Jesus já tinha muita coisa para falar para eles, mas a primeira coisa que ele faz é o que preocupa o seu coração. Nessa noite você pode fechar os seus olhos aí, levantar a sua mão e falar uma preocupação para o Senhor. Diga: Senhor, eu me preocupo com meu filho que está afastado do Senhor. Senhor, eu me preocupo com a minha vida financeira, eu estou sem condição de pagar essas contas. Senhor, eu me preocupo com o meu casamento, eu sinto que está num caminho muito difícil. Senhor, eu me preocupo com a minha vida espiritual, que eu sei que eu não sou mais aquele que eu fui no primeiro amor. Eu quero falar para ti o que está no meu coração. Ele faz a pergunta, e a primeira resposta daqueles homens, olha como é, verso 18: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Tem uma tradução que ela traz a frase da seguinte forma: você é o único que não sabe. Onde você andou esse tempo todo em que Jesus estava sendo crucificado? Onde que você estava afinal, ó homem? Quem é você? De onde você vem? Onde você estava quando toda a irmandade da fé cristã estava sendo perseguida, zombada? Agora os próprios apóstolos estão trancados numa casa com medo, e você me pergunta: onde você estava? Quem é você? Era Jesus. Eles estavam falando: você é o único que não sabe, para o próprio Jesus. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Não com essas palavras, não com essa frase, mas a gente vira para Deus e fala: você não se importa não? No meio de uma pandemia, onde você está? Gente passando fome, a minha casa, olha como é que está. Onde que você está? Onde ele estava? Ele estava na cruz. Ele estava tirando a chave das mãos do diabo. Ele estava consumando toda a obra, para voltar dizendo: você é mais que vencedor, lavado pelo meu sangue. Você não é escravo mais do pecado. Eu sei que está difícil, eu só vim abrir os seus olhos, porque eu já venci. Uau! Era o próprio Jesus. Verso 19, Jesus mais uma vez, ele lhes perguntou. Eu costumo dizer que as perguntas de Jesus não são para revelar a ele algo desconhecido. Na verdade é para revelar a nós aquilo que estava despercebido no nosso coração. Jesus estava trazendo à tona a incredulidade, a limitação. Jesus estava trazendo à tona não para condenar,
não para expor na humilhação, mas para que pudesse aparecer a fraqueza, para que então ele pudesse cobrir com a sua graça, para que a graça dele pudesse bastar na nossa fraqueza, e o poder dele ser aperfeiçoado nas nossas limitações. Jesus pergunta: quais são as ocorrências? O que aconteceu? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: o que você vê do que eu fiz? Jesus estava perguntando: o que a crucificação foi para você? Qual é a leitura que você tem até então daquilo que eu fiz? Só que eu não disse que sou eu ainda. O que aconteceu? Verso 19: e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Você percebe que os discípulos já não lhe chamam mais de filho de Deus, ainda que o reconheçam como um profeta. Parece que a fé foi abalada. O Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Eles dizem: eu esperava que fosse um Jesus, mas parece que é outro. Eu esperava que fosse aquele que iria nos redimir, e ele já tinha feito aquilo, mas era outro. E quantas vezes nós achamos isso? Meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles dizem: nós esperávamos, eu até achava que ele é o Messias. Talvez você está desanimado na sua casa acompanhando essa transmissão. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus é o mesmo, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que faz milagres, ressuscita mortos. Não deixe a frustração ou a decepção mudar a sua percepção de quem ele é. E eles dizem: é hoje o terceiro dia. É o terceiro dia. Eles estavam tão tristes e tão frustrados, que no dia em que deveriam ter mais expectativa, é o dia em que estavam cedendo à fraqueza e se afastando da comunhão dos irmãos em Jerusalém. O terceiro dia, no terceiro dia, a Bíblia fala um pouco antes que algumas mulheres correram para o túmulo. Por que elas correram para o túmulo? É lógico que estavam tristes, elas foram honrar Jesus, segundo a tradição judaica, sim, mas eu também creio que lá no fundo, no seu coração, elas lembravam de uma palavra, em que ele havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria, e a fé daquelas mulheres as levou até lá. Enquanto alguns estavam indo até o lugar em que eles imaginavam que seria a ressurreição, no terceiro dia, outros estavam saindo de Jerusalém, frustrados, chateados. Eu sei de uma coisa: Jesus aparece àquelas que foram até o túmulo, e aparece àqueles que também estavam distanciando, porque Ele ama a todos. E talvez você estava distanciando, Ele se revela a você e te chama de volta para Jerusalém, assim como Ele se revelou àquelas mulheres e disse: voltem para a comunhão dos irmãos e digam que eu ressuscitei. Aleluia! O terceiro dia representa para mim também como o dia da volta do Senhor. É o dia em que para muitos ele havia sumido, mas era o dia em que ele havia dito que voltaria. Nós é como se vivêssemos literalmente no dia da volta do Senhor. Como é o dia da volta do Senhor? A palavra diz que ele vai vir num dia que ninguém espera. E a tristeza daqueles homens os levou a não esperar a volta dele naquele dia. Mas ele vem. Nós devemos viver o nosso dia de hoje
O nosso tempo de agora, como se ele fosse ressurgir, voltar com a sua glória, com o seu poder, ainda que tenha dificuldade, frustração e tristeza. Eu sei que o meu Senhor vem, e eu quero estar mais perto do meu Senhor. Eu não quero me afastar da igreja, eu não quero me afastar do templo, eu não quero me afastar da comunhão dos irmãos. Eu quero estar junto, porque o meu Senhor voltará. E voltará com toda a glória e todo o poder. E eles dizem mais, verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles tinham o testemunho de outros, de que Jesus estava vivo. Nós não temos desculpa para nos afastar. Primeiro, porque nós temos a palavra. E segundo, porque Deus sempre coloca alguém perto da gente para testemunhar que até em tempo difícil, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. A igreja do Senhor é um organismo vivo. Ele continua fazendo milagres, mesmo nos dias difíceis. Nós não temos desculpa para ir para o caminho de Emaús. Mas se formos, na sua misericórdia, Ele ainda vai nos chamar de volta. Eles desprezaram a palavra, desprezaram o testemunho daqueles que estavam perto deles e que haviam dito: olha, nós não vimos, mas nós temos uma convicção, tivemos uma experiência, foi falado conosco, nós sentimos a presença dele. Eu creio que aquelas que foram para o túmulo, o ambiente ali estava diferente. Elas não viam ele, mas algo estava diferente, assim como nessa noite. Nós não vemos Jesus aqui, visivelmente, nós não tocamos nele, tocando nas mãos, mas a presença, a vida, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, testifica em nós, que ele vive e vive em nós. Ele vive. Ele vive, e depois de ouvir, depois de se aproximar, depois de ouvir, depois de deixar eles falarem tudo o que eles tinham que falar, que eles queriam, precisavam falar, Jesus não passa a mãozinha e fala: tadinho meu discípulo. Aí Jesus faz o que ele faz, porque ele ama. Ele exorta, ele corrige e ele traz a palavra. Olha o que diz o verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para quê? Crer. Vocês demoram para crer. Vocês caminharam comigo, vocês viram milagres, vocês têm uma caminhada, vocês têm uma história, e até hoje vocês demoram para crer. Olha o que ele continua, e eu me incluo nisso, irmãos. Nós somos todos iguais, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Os discípulos viraram para Jesus e falaram: você não sabe o que aconteceu? Eles falavam dos fatos, que eram verdadeiros, mas aqui Jesus fala das Escrituras. Ele não nega os fatos, mas ele vê os fatos à luz das Escrituras. E ele começa a contextualizar os discípulos, não só no mundo natural em que eles vivem, mas no mundo espiritual, que é regido pela palavra de Deus. Essa é a verdade imutável, esse é o rema do Senhor. Aqui está a fonte de toda a vida, a fonte de milagre, a palavra. Jesus era a própria palavra se revelando a eles através das Escrituras. A Bíblia fala que Jesus começa a mostrar-lhes as Escrituras, dizendo a respeito dele.
Essa é a verdadeira revelação da Bíblia. Essa é a verdadeira revelação de Gênesis e Apocalipse. Tudo convergindo e revelando Ele. Eu posso ler as Escrituras buscando coisas que eu preciso no momento e vou encontrar. E devo fazer isso. Promessas, né? Para os momentos difíceis, vou me amparar nisso. Mas, se eu viver só disso, eu vou para Emaús. Porque a verdadeira revelação das Escrituras converge em Jesus. Eu preciso ler a Bíblia buscando conhecer um pouco mais de Jesus, porque Ele é tudo o que eu preciso. E eu vou descobrir que aquela promessa que um dia me amparou, na verdade era um pedaço de quem Ele é. Eu quero conhecer Jesus através da palavra. Quantos querem conhecer mais de Jesus através da palavra? Diga aleluia. Diga, Senhor, eu quero te conhecer. Levanta a sua mão e fala, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Eu não quero ser tardio para crer, eu não quero demorar para crer. Eu quero ver a palavra que expõe Jesus. Aleluia. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. É interessante que Jesus faz menção de passar, e os discípulos ainda não estavam tão restaurados ao ponto de dizer, nós vamos contigo. Como Pedro diz, para onde eu vou? Não tem para onde ir. Tu tens as palavras de vida eterna, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Eles ainda não estavam nesse nível. Jesus fala, eu vou seguir. E eles não dizem, eu vou com o Senhor. Mas eles dizem, fica comigo. Eles não dizem, eu vou contigo. Mas eles dizem, você pode ficar um pouco mais? A sua misericórdia é tão grande, ao ponto de me dar uma nova chance da minha fraqueza nessa noite. E o Senhor entrar nessa casa comigo. E Jesus ficou. Jesus foi constrangido por um pedido de discípulos. Jesus foi constrangido, assim como o coração do Pai é constrangido quando eu e você pedimos, fica comigo na minha dor, fica comigo na minha limitação. Eu não vou ser falso com o Senhor, eu ainda não sou aquele que eu queria ser, que vai a qualquer custo, que topa qualquer desafio, mas eu não quero perder a tua presença, então eu te peço, a sua graça pode ficar aqui comigo. Jesus fica. Você vai perceber que logo ele sai, mas ele fica um pouco mais, porque ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder a mim, ele não quer te perder, ele não quer perder a pessoa que você acha que é a mais perdida do mundo. Ele quer alcançar a todos, aleluia. Fica comigo, e ele fica. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É interessante, quando eles têm a revelação de que é Jesus, eles estão na mesa, eles estão comendo. Creio que eles se lembram de tantas outras vezes que viveram uma situação parecida. Aquela voz, aquela autoridade, aquele amor, aquela forma de falar das Escrituras, aquela forma de ter comunhão, aquela misericórdia, aquela compaixão, mas também aquele poder, aquela instrução. Quando eles reparam, é Ele, ele sumiu. Por quê? Porque Jesus apareceu para mudar 3 coisas naqueles discípulos. Primeiro, a visão das Escrituras, o entendimento das Escrituras. Eles estavam com o entendimento errado. E Deus, quando fala conosco, Ele trabalha no nosso racional também. A palavra se torna um logos. Nós entendemos. Quem ama Deus, por você ter a capacidade de discernir a palavra, diga amém. Ele fala das Escrituras. Segundo, nós vamos ler adiante, Jesus mudou o espírito daqueles homens, o interior daqueles homens, o coração deles começou a arder.
Aqueles homens que estavam saindo com o espírito quase morto, frustrado, desanimado, frio de Jerusalém, de repente tem o seu espírito queimando, aquecido. Jesus mudou o espírito daqueles homens. E terceiro, Jesus mudou o caminho daqueles homens. No momento em que eles perceberam que era Jesus e que eles estavam no caminho errado, Jesus sumiu. Por quê? Porque arrependimento tem fruto. Tem que ter mudança. Mudança de rota, mudança de caminho, mudança de caráter. Quem entende isso aí, que é a ajuda do Espírito Santo dia a dia, diga aleluia. Jesus se revela, e aí então ele fala, olha, agora você volta para onde eu falei para você ficar. Porque eu não vou seguir um caminho errado. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E olha o que acontece no verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A palavra diz que na mesma hora, eles se levantaram e voltaram. Eles tinham acabado de chegar em Emaús. Eles tinham acabado de chegar no plano natural que eles tinham. Mas quando tem a revelação de Jesus, quando tem a revelação de que a vontade de Jesus era outra, eles imediatamente abandonam aquele plano, abandonam aquele caminho, porque o caminho para eles é Jesus. Nós temos que ter essa mesma disposição. Mas bispo, eu acabei de fazer esse plano, essa rota, minha vida ia nessa direção. Mas se você percebeu que está perto, mas não está no centro da vontade de Deus, e se de fato você tem a revelação de Jesus, eu te pergunto, o que tem em Emaús que é melhor do que a revelação de Jesus, do que o Espírito descendo em Jerusalém, do que o poder que foi prometido sobre todo aquele que crê? Eles perceberam que Emaús não tinha mais nada para eles. Eles perceberam que aquele descanso era um falso descanso, porque o verdadeiro descanso é em Jesus. Não é fácil permanecer em Jerusalém. Jesus havia dito para eles ficarem em Jerusalém. Jerusalém era o lugar que matava homens e mulheres de Deus. Naquele lugar os cristãos estavam sendo perseguidos, mas era o lugar que Jesus falou, fica, porque vocês só vão poder expandir para outro lugar, depois de vocês verem o Espírito descer com poder sobre Jerusalém. Fica, espera, nega a carne, enfrenta o que for, mas não tira a sua raiz da igreja. Não tira a sua raiz da igreja. Emaús é uma promessa falsa, é um descanso falso, é um alimento falso. Ah, mas Jesus falou comigo em Emaús, falou uma vez, só para o seu coração aquecer e você voltar. Oh, aleluia. Ele está nos trazendo de volta para o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta para a prática das obras do primeiro amor. Eles voltam. Só que eles voltam com o coração queimando. Eles voltam com o coração incendiado. E quando eles chegam naquele lugar, eles encontram outros que tinham o mesmo brilho nos olhos. Porque eles falam, Simão viu o Senhor. E Jesus começa a aparecer para um, para outro. Como é bom estar aqui no templo. É ou não é bom, gente, estarmos reunidos? Porque aqui a gente vê o brilho dos olhos de Jesus nos olhos dos irmãos. A gente ouve a voz de Jesus num irmão dizendo aleluia. A gente sente encorajamento quando nós estamos juntos, porque Jesus começa a revelar sua glória aqui na comunhão dos santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa acompanhando a transmissão, você que pode, corre para cá, porque aqui tem fogo de Deus, aleluia, tem fogo de Deus. E concluindo, verso 36, quando eles estão em Jerusalém, reunidos naquela casa, as mulheres que viram no túmulo, Jesus sumiu, voltaram. Os 2 discípulos que viram no caminho de Emaús tiveram a revelação e ele sumiu, então eles voltaram. Simão tinha visto, e aí
apareceu e estava ali também. Verso 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. A palavra diz aqui também, no outro evangelho, que Jesus sopra o seu Espírito. E diga: recebam o Espírito, recebam uma promessa do Pai. O Senhor Jesus está soprando um fogo que aquece o nosso espírito aqui nesse lugar, nessa noite, dizendo: paz seja convosco, seja fortalecido. Você vai sair daqui numa unção e autoridade nova. Oh, aleluia! Glória a Deus. Coração incendiado, uma caminhada, ouvindo as Escrituras, conversando com Jesus, me faz voltar para o centro da vontade dEle.